Me acompanha. Então, pessoal, comigo, o Kim e a Amanda. Nós vamos falar de coisas interessantes para São Paulo e para o Brasil hoje, né? Kim, como é que é estar lá em Brasília há 4 anos, lutando pelo Pacto Federativo, e depois eu quero ouvir a Amanda. É muito difícil, viu, Rodrigo? Que a gente sabe que muitas vezes outros estados acham que São Paulo não tem problema, né? Que São Paulo é um estado completamente rico, que não tem desigualdade, que não tem pobreza, e a gente acaba transferindo, né, a maior parte dos nossos recursos, como você bem sabe, e acho que é uma das suas principais bandeiras, e agradeço até por você estar lutando pelo estado de São Paulo, que é uma coisa difícil da gente ver, né? Muitas vezes os deputados, já pensando num projeto nacional, esquecem de defender o próprio estado, né? E a gente acaba tendo servidores aqui no estado de São Paulo que recebem menos que os outros estados, mas é o paulista que paga o salário maior dos outros governadores, né? Que fazem populismo com o nosso dinheiro. Você viu que eu lancei os números exatos do ano passado, né? Os impostos federais arrecadados no estado de São Paulo em 21 chegaram a 716 bilhões de reais, né? E o retorno foi pouco mais de 47 bilhões, né? São Paulo, então, que era a locomotiva do Brasil, tá virando o trem de carga do Brasil, né? E tem uma comissão que está sendo instalada agora no Congresso para discutir pacto federativo, não é isso? Exatamente. E é fundamental a participação dos governadores, principalmente do governador do estado de São Paulo, que é o mais produtivo do país, que é o mais populoso do país. A gente não nega a ajudar os outros estados, né? É fundamental que a gente ajude os outros estados. A gente tá numa federação. Agora, Tiradentes foi pra forca por 1/5, né? A gente já tá mandando 90%, 80%, assim, tá numa situação realmente dramática pro nosso estado. Tem muitos problemas a serem resolvidos ainda, né? Você sabe que quando a gente olha um pouco os princípios que lá atrás nortearam a Constituição Federal, quando foi incluído os municípios como ente da federação, quando se pensou na redistribuição do Pacto Federativo há 34 anos atrás, os dois nem eram nascidos aqui, hein, pessoal? Mas para, a Amanda tá com... Eu sou do ano da Constituição, literalmente. A Amanda parece Tinha bem mais meses. nova. Então, mas nesse ano que você nasceu, Amanda, a ideia da Constituição é estados mais ricos ajudam os mais pobres para que os estados mais pobres possam ter renda, possam se desenvolver. Passado 34 anos, quase nada mudou. Os estados ricos continuaram ricos, os estados mais pobres continuaram mais pobres. Então, essa política federativa, talvez que era para emancipar os estados, acabou se tornando estados dependentes de repasse da União que não correram atrás, muitas vezes, de buscar desenvolvimento econômico, né? Exatamente, e eu volto até um pouquinho na história, né? Começou com Getúlio isso, de tirar um pouco de São Paulo, tirar um pouco esse poder, inclusive financeiro, né? Pra conseguir o Brasil se desenvolver mais. E bem como o senhor disse, né? São Paulo, ele paga muito e ele recebe pouco. E quando a gente vai parar pra ver os indicadores de São Paulo, se São Paulo tivesse realmente desenvolvido, tivesse todos os melhores indicadores, eu acho que tudo bem, mas São Paulo não tem. E São Paulo, principalmente quando a gente viaja nos municípios menores, né? O senhor tá viajando bastante agora nos municípios menores, eles realmente não têm, né? Recurso. O ano passado nós fizemos o projeto Locomotiva, nós visitamos 96 municípios e principalmente os prefeitos pequenos, eles sofrem com isso. E eles ficam dependendo de emendas, eles ficam dependendo de migalhas, né? Então assim, eu acho que a gente precisa parar de São Paulo receber migalhas e principalmente os municípios. Por isso a revisão do Pacto Federativo é de extrema importância. E ela também tem que passar na LESP, né? Eu sou candidata a deputada estadual e todo mundo fala, mas isso não é uma PEC, né? Uma coisa da Constituição? E realmente é uma PEC, mas tem um instrumento que se metade dos estados mais 14 estados pautarem, né? A gente também consegue ali fazer uma pressão no Senado. E São Paulo não passou, já passaram em 10 estados. Então a Assembleia, ela também tem que ser pautada isso aqui em São Paulo pra gente fazer essa força a mais pra revisão do Pacto Federativo. No fundo, o Pacto Federativo é lutar para trazer mais dinheiro para São Paulo, pra gente aqui resolver os nossos problemas, né? Dinheiro que é de São Paulo, que tá indo pra Brasília e não tá voltando. Que fica em São Paulo. E é exatamente o que você disse, né? Os outros estados, né, acabaram recebendo mais recursos durante mais de 30 anos e aqui você fez reforma administrativa, você fez reforma previdenciária e os estados que não fizeram estão pegando dinheiro de São Paulo para aumentar o salário dos seus servidores, para aumentar os gastos, para fazer endividamento com o nosso dinheiro, enquanto a gente está fazendo lição de casa e eles estão falando, não, quem faz reforma da Previdência é mal, quem faz reforma administrativa é mal, só que eles estão usando o dinheiro de quem fez para promover política pública nos estados deles, né? E aí não tem segredo, né? Se você quiser uma economia forte, uma economia que gere emprego, que é o melhor programa social que a gente tem,
tem, né? Você precisa ter um estado mínimo, um estado necessário, né? Onde o setor produtivo possa gerar emprego e o estado não atrapalhe, possa ser um indutor de desenvolvimento e não um complicador do desenvolvimento, né, Kim? Agora, outra coisa que é importante, estou com 2 grandes jovens na minha frente aqui. A gente sabe que o mundo está mudando em relação aos empregos, em relação àquilo que é a profissão do futuro. Se lá atrás você tinha as profissões clássicas, agora, no presente e no futuro, está tudo mudando. Esses dias eu recebi aqui no podcast um jovem que é da indústria de games. Ele, de jogador, passou a ser um grande empreendedor de games. E a gente sabe o quanto de emprego isso está sendo gerado hoje em São Paulo e no Brasil. E poderia ser muito mais. E é uma nova profissão, então nós precisamos também profissionalizar esse pessoal, né? Para que a gente tenha na indústria de games muito trabalho, muita renda, né? E empregos para o futuro. Exatamente, né? Hoje, né, a indústria de games já representa mais do que o cinema e da música somadas, né? Pra gente ter uma noção do tamanho dessa indústria, o Brasil tem um potencial gigantesco. Eu mesmo, né, cursei técnico em processamento de dados no Cotil, lá você conhece, em Limeira, né, colégio técnico da Unicamp, e vários dos meus colegas saíram do país por falta de ambiente de negócios aqui no Brasil, né? Agora, consegui aprovar no Congresso Nacional o Marco Legal das Startups, que visa justamente, né, desburocratizar o ambiente para o sujeito conseguir começar uma startup de tecnologia para desenvolver seus games. Até perguntaria para você, Rodrigo, hoje nas escolas, né, como é que tá esse processo no estado de São Paulo para ensinar programação, para ensinar robótica? Já está começando? Já tem um projeto? Kim, nós temos 2 ações, né? A primeira, o Mediotech. Eu vou proporcionar aos alunos do ensino médio aqui de São Paulo fazer o curso técnico nos próximos 4 anos. É trazer o padrão das ETECs para dentro do ensino médio. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos 225 mil alunos nas ETECs e 1.250.000 no ensino médio. Eu preciso fazer com que o aluno do ensino médio possa fazer o curso técnico. Se eu for usar a receita antiga, fazer licitação para construir prédio e fazer concurso público para contratar professor, eu vou levar muitos anos para dar a oportunidade a todos que queiram. Eu vou chamar as escolas privadas para que a gente ofereça o curso técnico para todos que queiram. E em 4 anos, todos poderão fazer o curso técnico junto com o ensino médio. Além disso, São Paulo tem as fábricas de cultura, que começaram aqui na Grande São Paulo, principalmente na periferia da capital, como um equipamento de impacto cultural naquela região. Mas hoje nós temos as fábricas de cultura 4.0. A gente incluiu cursos de robótica, cursos de impressão de terceira dimensão, nós incluímos cursos de games, nós estamos incluindo cursos de audiovisual, além dos cursos tradicionais da cultura, para que a gente forme essa molecada da periferia das grandes cidades para esse novo mercado. E eu vou levar essa fábrica de cultura 4.0 para o interior e para o litoral, principalmente nas grandes cidades. E agora também com uma inovação. Nós vamos identificar talentos nessas fábricas de cultura e também dar o fomento, um recurso para que a jovem ou jovem dê o primeiro passo no empreendedorismo. Então a gente identifica lá que alguém é bom em alguma coisa, ele vai ter um financiamento com juros subsidiado ou juros zero, para que ele dê o primeiro passo, para que ele possa fazer o seu negócio nessa área da economia criativa. Pra gente não perder esses jovens, né? Porque o que acontece é que a gente acaba perdendo, às vezes, esses jovens, né? Perfeito, então. Então a gente tem um ciclo case, completo aqui em São Paulo, né? Você tem primeiro formação, né, no ensino médio, profissionalizante, para o sujeito saber como programar, para o sujeito saber como desenvolver um software, desenvolver um game. Ao mesmo tempo, uma vez que ele sai da escola, está me dizendo que vai ter o crédito, né, barato para ele começar a empreender, para ele começar a gerar emprego e a gerar renda, e ao mesmo tempo o ambiente de negócios vai estar desburocratizado para que tudo isso aconteça. Isso parece bastante promissor. Sem dúvida, o teu marco legal vai nos ajudar nisso, né, para que a gente simplifique a abertura de startups, o primeiro negócio, né, a gente já não cobra mais taxa de abertura de empresa de pequeno porte em São Paulo, ou seja, todo o ambiente favorável para o empreendedorismo. E aí nós vamos ter que também reforçar muito a língua inglesa dentro das escolas. Por quê, Kim e Amanda? Porque hoje o jovem pode trabalhar aqui na periferia da cidade de São Paulo para uma empresa multinacional. Sim. Não precisa sair de casa, o home office nos mostrou isso. Ele vai ganhar bem e ele vai poder viver onde ele gosta, né? Ao lado da família, ao lado do seu ciclo de amizades, né? O seu bairro, né? Trazer o senso de comunidade, não perder esse jovem. Esses dias eu fui de manhã numa montadora de carros. Nós tínhamos lá cerca de 400 empregados. À tarde, no mesmo dia, eu fui numa produtora de podcast.
tinha quase 500 funcionários. Uau. Então, é disso que se trata, né? A gente sabe que o emprego na indústria ele é importante para a gente gerar inovação, investir em pesquisa, em desenvolvimento, é um emprego de qualidade. Mas o volume de emprego está na economia criativa, está no turismo, está nesse novo mercado que a gente precisa preparar os jovens de São Paulo para ele. Exatamente. Outra coisa, Rodrigo, que eu queria te perguntar, é que tem uma reclamação muito constante sobre, de maneira geral, né? No Brasil existe um certo estigma com videogames que é meio confundido com jogo de azar, né, que não tem absolutamente nada a ver, né, uma coisa com a outra, mas a gente chegou a herdar essa tributação, né, dos videogames, né, a tributação em cima do videogame para desincentivar o consumo chegou a ser maior até do que de arma de fogo, né, ou seja, o videogame era considerado mais perigoso que uma arma de fogo. Hoje essa realidade tem mudado e eu queria perguntar para você, aqui no estado de São Paulo, tem como a gente fazer um corte de tributação nos games? Kim, o meu compromisso, nós temos uma base e uma carga tributária em São Paulo. Eu sendo eleito governador, ela só vai reduzir, nunca aumentar. A partir desse princípio, nós também vamos olhar os benefícios fiscais para saber onde eles estão colocados. Muitas vezes eles estão colocados em setores que não são estratégicos e que não geram mais empregos para São Paulo. E nós vamos colocar em setores estratégicos e que geram emprego, como por exemplo a indústria de games. Então nós temos uma base e uma carga tributária que só vai reduzir nos próximos 4 anos, esse é o meu compromisso. E nós vamos colocar os benefícios tributários no lugar certo, para justamente incentivar a geração de emprego em São Paulo. Maravilhoso. E, para além disso, né, o ensino de tecnologia, de programação, ajuda a combater um dos principais problemas que a gente tem, principalmente depois da pandemia, que é a evasão escolar, né? O aluno, muitas vezes, já não vai mais para a escola, né? E seria importante ter uma ação integrada também de busca ativa, né, da escola, saber por que o aluno está faltando, ir atrás né, do aluno e você levar a vida real, né, o curso profissionalizante para a sala de aula é muito importante para diminuir a evasão, porque uma das principais razões pelas quais o aluno deixa a sala de aula é a falta de conexão entre o que ele vê na sala de aula com a realidade, né? Então, o que isso vai me ajudar em conseguir um emprego depois, né? Até um outro ponto que eu queria comentar com você é educação financeira, né, nas escolas. Às vezes o sujeito sabe o que é uma mitocôndria, o que faz um complexo de Golgi, como é que funciona na estrutura de um sujeito, de um predicado, mas ele não sabe... Decorou uma tabela periódica. Decorou a tabela periódica, mas não sabe o que é um juro rotativo de cartão de crédito. Sabe fazer Bhaskara, mas não consegue calcular, já sai do ensino médio com um cartão podendo parcelar em 24 vezes, ele se endivida pro resto da vida e não sabe o que está fazendo. Tem como implementar a educação financeira? O que a gente faz? Tem, e também o empreendedorismo, né, Kim? Para que a gente possa despertar o empreendedorismo nesses jovens. O ensino, no ensino médio, cada vez mais tem que estar conectado com a realidade. Hoje nós vamos, pelo 5º itinerário formativo, poder dar o curso técnico, que é a realidade que ele está vendo nas ruas. E ele vai poder ter uma expectativa muito concreta de sair da escola já com o pé no emprego. E aí, com autonomia financeira, podendo ser senhor do seu destino, continuar a sua formação profissional. O Brasil deveria ter investido mais no nível técnico. Lá atrás, quando se investiu bastante no nível superior, nós tínhamos que ter pegado parte desse dinheiro e colocado no técnico. O Brasil seria outro hoje. Mas nós vamos fazer isso em São Paulo, com o Mediotech. Eu concordo plenamente, né? A gente viu que principalmente durante os governos petistas, né? Você quadruplicou o investimento em educação, mas você não melhorou os indicadores, pelo contrário, né? No ensino médio, você chegou a diminuir a nota no SAEB em matemática e em português, né? Ou seja, uma má gestão completa dos recursos e muito mais recursos voltados para o ensino superior, né? A proporção chegou a ser de 4 vezes, né? Cada R$1 que a gente tivesse na educação básica, 4 para o ensino superior. Inversão da pirâmide, né? Inversão, você começa a construir a casa pelo telhado, a telha está caindo justamente no mais pobre, que é aquele que precisa da educação básica, né? Porque o quintil mais pobre da população, os 20% mais pobre, aquele sujeito que sobrevive com 200, 300 reais per capita na família, ele não chega na universidade, de maneira nenhuma, porque ele sequer termina o ensino fundamental, sequer termina o ensino médio. Então, aqui em São Paulo, você tem um compromisso de reforçar o ensino médio, reforçar o ensino básico, pelo menos diminuir, você não tem o poder do governo federal para solucionar isso no país inteiro, mas pelo menos diminuir essa distorção aqui. E investir no médio, né? Um investimento no médio, Amanda, no Mediotech e também na escola de tempo integral no período anterior, que é as nossas PEIs e que é o Fundamental 2, né? Que é a responsabilidade do Estado, e nós temos 1.600.000 alunos quase no Fundamental 2. Então nós vamos colocar ensino de tempo integral e também o Mediotech para que a gente possa formar para o trabalho em São Paulo. Bom, gente, então eu quero agradecer a Amanda Vettorazzo, que vai ser a nossa deputada estadual, defendendo você lá na Assembleia. Continuar agradecendo o trabalho do Kim Kataguiri lá na Câmara Federal, que vai continuar nos próximos 4 anos. E eu espero estar aqui, defendendo e protegendo São Paulo dessa briga ideológica que não está levando o Brasil a lugar nenhum, ao lado de pessoas que amam o Brasil e que querem fazer pelos jovens e querem fazer pelo nosso futuro.
Muitíssimo obrigado pelo convite. Eu conto muito, então, com o senhor na revisão do Pacto Federativo, que é a minha principal luta. Eu tenho o Estado de São Paulo tatuado aqui no meu braço. Então, a minha luta é sempre por São Paulo. E eu conto muito contigo aí nessa luta do pacto para que a gente consiga, o paulista consiga ter o que é dele. É isso aí, tamo juntos, Amanda. Obrigada. Rodrigo, te agradecer aqui pelo convite, né? Parabenizar pelo trabalho que você já fez aqui no estado de São Paulo, né? Aliás, uma das coisas que eu nunca vou me esquecer, né? Você abonou lá minha ficha de filiação lá ao Democratas, lá em 2018, e uma das coisas que você me apresentou lá era secretário de habitação. É que a primeira PPP, a parceria público-privada no setor de habitação, foi você que fez, né? E eu, enquanto liberal, fiquei muito surpreso e vi o sucesso que foi isso. Então, isso me marcou, né? Desse seu compromisso com a boa gestão, com a iniciativa privada. Então, eu não tenho a menor dúvida de que você vai ser vitorioso e que o estado de São Paulo tem muito a vencer, principalmente com um governador que defende o orçamento do próprio estado. Boa sorte, Kim. Tamo Obrigado. juntos. Obrigado.